Olá, queridos alunos! Vamos falar agora sobre finanças comportamentais. Olha só que bacana! Então nós vamos falar de finanças, que é toda essa ideia, né, de dinheiro, investimento, essa coisa da economia. E nós vamos falar de comportamento, que é uma outra faculdade, é um outro conhecimento. Aqui, quando a gente fala em comportamento no caso do investidor, nós estamos entrando na área de economia. Então isso é uma de psicologia. Isso é uma junção, exatamente, eu pensei na frente, ó, de uma faculdade de economia e uma faculdade de psicologia, psico, né? Tanto é que já está se criando o termo psiconomia, olha que bacana, psiconomia, que é essa junção. Essa junção, na verdade, ela foi criada mesmo na década de 70, ela é bem recente, né? Daniel Kahneman lá e o Amos Tversky, Amos já se foi. Só ficou o Daniel, esses dois caras são os pais da finanças comportamental. O que é isso? O que é esse negócio que os caras criaram e ganharam um Nobelzinho? É assim, olha só. Em geral, as tomadas de decisões, elas consideram o investidor como um cara racional, como um cara que pensa na tomada de decisão, que ele calcula o processo e parará. Então, toda teoria de decisões de investimento que a gente fala que é a base lá de Markowitz sobre como calcular o preço de um ativo, parará, tudo isso, como se eu compro, se eu vendo um ativo, qual que é a melhor carteira, a carteira ideal, tudo isso é baseado em decisões racionais. Essa é a teoria, que é a teoria de Markowitz, das decisões racionais, que a estatística vai nos suportar. Aí nós estamos pegando o auxílio para a economia da estatística, para ancorar isso aqui. Agora veio um cara, na verdade esses dois caras, vieram e falaram o seguinte, nem sempre é assim. Nem sempre as decisões elas são racionais. Muitas vezes o nosso cérebro vai cometer erros na tomada de decisão, utilizando o que for chamado por eles de atalhos mentais. Na verdade, atalhos mentais é o que é chamado de regra de bolso. O que é isso? Eu já vou explicar. Regra de bolso. Tá? Essa regra de bolso, que na verdade é um atalho mental, é do tipo, para tomar uma decisão, imagina que você tivesse que pensar no passo 1, 2, 3, 4, 5, 6 e parará, tudo isso aqui. Só que você já toma tantas decisões no teu cérebro, que o teu cérebro começa a pular algumas etapas e já toma decisão aqui, se ele faz investimento, ou se ele não faz investimento, se ele compra, se ele vende, o que ele vai fazer, pulando algumas etapas. Então essa é a ideia, né? Toda vez que o teu cérebro comete esse tipo de erro, porque é um erro, ele deveria analisar todas as possibilidades, esse erro é chamado, na verdade, esse erro é chamado de heurística, tá? Então existem diversos tipos de erros que o teu cérebro pode cometer, diversas heurísticas, ok? E quando você vai cometer um erro na tomada de decisão, porque esse erro, por um problema de comportamento psicológico, por algo que você viveu, por algo que está afetando o teu cérebro, né? Então isso é usado em tudo, né? Quando você comete esse erro vai trazer para o seu investimento alguma consequência. Essa consequência nós chamamos de viés, tá? Viés comportamental. O viés, ele é uma consequência de uma heurística. Então a heurística é quando eu tomo decisão com base em um atalho mental, não seguindo todas as ordens necessárias, tudo bem? Então as finanças comportamentais é isso, a introdução à finança comportamental é isso. O que nós vamos falar? Nós vamos falar de psicologia na finanças comportamental e é quando o cérebro vai tomar atalhos para tomadas de decisões. Eu sei que, mas como assim? Me dá exemplo, eu quero ver. Porque depende que tipo de heurística você está cometendo. Cada heurística tem um tipo de exemplo que vai, né, na verdade, te mostrar que qual o erro que você está cometendo e não analisar exatamente todos os processos. Beleza? Então isso é finanças comportamental, é algo muito bacana que está crescendo muito no mercado. É ruim porque você não se baseia, quando você fala em decisões apenas na finança suportada pela estatística, aqui as decisões você tem números, você tem formas, você tem
tá ali o número do negócio. Aqui você não tem números. Psico, nós estamos falando sempre de experimentos, né? Nós vamos fazer experimentos, mas são experimentos tão lógicos que tu olha, cara, realmente isso acontece. E muita gente está realmente migrando de uma área que antes era basicamente em números e começando a tomar decisões pensando justamente no comportamento do investidor, que já existe hoje em tudo. O comportamento do consumidor é uma área que mais cresce. As empresas, quando vai colocar lá as suas vitrines, quando faz uma promoção, quando vai fazer um comercial na televisão, o que for, ela está sempre pensando como é o comportamento do consumidor. E aquilo já chega, não como ela já chega como ela acha que você precisa para poder consumir esse determinado produto. E isso envolve comportamento, envolve psicologia. E esse trabalho, como eu disse, ganhou o Nobel em 2002, se eu não me engano, justamente por trazer isso para o mercado de finanças, beleza? Então é isso que nós vamos ver então, as regras de bolsa, os atalhos mentais, as heurísticas. Até o próximo vídeo.